ao Senhor Jesus. Marcos capítulo 11, versículo 12. Todos acharam? Amém? Queridos, eu creio, eu não acho, mas eu creio, todos nós já recebemos a porção aqui da palavra de Deus. Todos nós aqui carregamos uma mensagem dentro de nós. Deus colocou uma mensagem na vida de cada um aqui para que possamos levar este mundo. E que Deus requer de nós simplesmente que nós sejamos de verdade. Sejamos de verdade, para que o seu propósito se cumpra em nós. Então diz assim, já pegando um meizinho do texto aqui, eu creio que muitos já conhecem esse texto. No versículo 12 diz assim, 11, 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, responda comigo, e Jesus falando disse à figueira, nunca mais alguém coma fruto de ti. Amém. E os discípulos ouviram isso. Chegando, pois, Jerusalém, Aí no versículo, mesmo capítulo, versículo 20, diz assim, quando passaram na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, disse, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus, e vendo, em verdade vos digo que qualquer de vós, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito, porque por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que eu recebereis e tê-lo-eis. Amém? Verso 25, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Glória a Deus. Podem assentar, queridos. Jesus está neste lugar. Amém? Queridos, Jesus ele estava sempre preocupado. Essa palavra, eu gosto dessa palavra, preocupado. Porque preocupado nada mais é do que meditação. Meditação nada mais é do que preocupar. Preocupar é se anteceder, a um fato. Às vezes nós nos preocupamos como não pagar uma conta de luz, de água, pagar o aluguel. O que é isso? É você ficar matutando na sua cabeça como eu vou fazer e não resolve. Mas como nós nos preocupamos com a palavra de Deus, nos antecipamos, meditamos na palavra, a resposta vem. E Jesus ele sempre estava preocupado, se antecipando, em ensinar o seu povo para enfrentar os dias maus, os dias difíceis. Porque o dia mau, querido, o dia ruim, ele vem para todos nós. Como a missionária falou aqui, talvez você está passando momentos na tua vida de bonança, de fartura, glória a Deus, de prosperidade. Glória a Deus. Amém. Essa não é meu caso no momento. Eu estou passando por treinamento. Enfim. Então o interesse do Senhor Jesus é nos preparar para os dias difíceis, porque mesmo que você hoje esteja numa situação de paz, de bonança, o dia ruim ele vai chegar. Ele chega para todos nós. Então Jesus ele se preocupa em nos ensinar
E ele traz esse texto aqui para nós, quando ele amaldiçoou aquela figueira, né? E ele disse para aquela figueira: olha, nunca mais alguém coma fruto de ti. E Jesus, ele tinha o intuito ali de nos ensinar algo muito forte. Chegando no dia seguinte, a Bíblia diz que, passando por ali, a figueira tinha secado. E um dos discípulos, chamado Pedro, falou: Senhor, mestre, a figueira que tu amaldiçoou, ela secou-se desde a raiz, ela morreu. Então, queridos, para que nós possamos enfrentar os dias maus, os dias difíceis que vêm para todo cidadão nesse planeta, precisamos aprender com Jesus. E a primeira lição aqui, para que possamos enfrentar o dia mau, Jesus nos traz aqui os dias difíceis, é fé. Nós ouvimos falar muito de fé, nós sabemos o que é fé. Se eu perguntar o que é fé, cada um vai falar que fé é o firme fundamento, outra fé é lançar-se no escuro. Querido, nós sabemos o que é fé, poucos sabem o que é essa fé. E aqueles que sabem, parece, como eu e você, como nós, parece que nós temos memória curta. Parece que nós temos memória curta, porque nós se encontramos em situações que parece que Deus não existe. Eu estava sentado aqui e eu falei: Senhor, você está comigo, Senhor? Eu falei assim: meu filho, eu estou contigo todos os dias. Mas o Espírito Santo, ele está aqui para nos trazer à memória a palavra de Deus. E o primeiro ponto, o ensinamento que Jesus traz para a sua igreja, para você, irmão, para você, irmã, que tem uma mensagem, não somente para trazer esse púlpito aqui, mas para levar este mundo, é o caminho da fé. A fé, a Bíblia diz que a fé, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós agradarmos a Deus sem a fé. Então o primeiro passo que ele traz aqui, para você vencer o desafio, é a fé. Mas como essa fé, ela brota? Brota mediante, que nós falamos no início, pela meditação da sua palavra. A fé vem pelo ouvir. Querido, eu estou passando para você, não é algo realmente que somente eu ouvi falar, mas é algo que o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração. E aquilo que ele ministrou para mim, semelhante aos problemas que eu vivo, que eu passo, você também está passando. Então se essa palavra, ela se encaixou na minha vida, ela vai se encaixar e se encaixa na sua vida também, amém? Então não tem como você ter fé se nós não meditarmos, não nos preocuparmos a nossa mente. Como disse a missionária, muitas da vida a pessoa está preocupando a sua mente na internet, no TikTok e tantas outras coisas que não edificam a sua casa, que não edificam o seu coração. Aí quando os dias maus chegam, que Efésios diz, nós não estamos preparados, nós nos comportamos como o povo que não conhece a Cristo. Então a preocupação aqui do Senhor é que nós tenhamos fé. Então olha a lição que ele traz para Pedro. Pedro diz: olha, tendes fé em Deus. E quando fala fé em Deus, não está falando de pensamento positivo, não está falando fé no apóstolo, fé no bispo, no pastor. Está falando tendes fé em Deus. E é impossível ter fé em Deus se não for pela sua palavra. Amém, queridos? Que o Espírito Santo ative a nossa memória, o nosso espírito, todo o nosso ser na palavra de Deus, para que nada venha roubar a sua verdade que está dentro de nós. Aleluias. Continuando, querido, ainda diz assim: e em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, olha só, ei, vocês estão comigo? Amém? Vamos aprendermos junto. Ele diz assim: qualquer que disser a este monte. Qualquer quem, queridos? Quem é esse qualquer? Parece que qualquer é aqueles que estão lá fora, mas não. Qualquer
que tiver fé em Deus. Qualquer que crer na palavra de Deus, qualquer que disser a este monte: erga-te, lança-te no mar. Qual é o monte na sua vida que está precisando ser erguido? Deus nos trará uma lição aqui, trouxe ao meu coração, queridos, uma grande lição aqui, que nós precisamos nos levantar com fé e verbalizar a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Quantos estão comigo? Digo amém. Orem por mim, queridos. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Deus é maior. E para que nós possamos entender um pouco mais sobre verbalizar essa fé, essa palavra viva, nós iremos ler em Ezequiel, capítulo 37. Quem quiser me acompanhar, acompanhe, mas eu vou estar lendo aqui Ezequiel, capítulo 37, no Vale de Ossos Secos. Esse texto é muito forte, queridos, onde diz assim, Ezequiel 37: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Querido, Deus tem um propósito aqui, sempre o propósito de nos ensinar. E eu começo a parafrasear, quando Deus pega Ezequiel, segura Ezequiel. Eu estou parafraseando, querido. O Espírito de Deus vem sobre Ezequiel, ele pega Ezequiel como se tivesse dado a mão. Estou parafraseando. E ele, no meio daquele vaso de ossos secos, ele pega Ezequiel e dá uma volta em torno daquele vale de ossos secos. Qual era o propósito de Deus? Levar Ezequiel até o meio daquele vale. Imagine o Senhor pegando na sua mão, minha irmã, pegando na sua mão, meu irmão, José, Maria, João, Antônio, segurando nas tuas mãos e rodeando em torno daquele vale de ossos secos. Qual era o propósito do Senhor? O Senhor segura nas tuas mãos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus te pega pela tua mão, Deus pega pelas nossas mãos e nos faz rodear. Ele faz rodear e mediante a nossa dificuldade, ao nosso problema. Aí ele diz: e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Imagine você, queridos, Jesus pega nas tuas mãos, você está lá, e ele diz: ó, filho do homem, poderão viver estes ossos? Como é o teu nome, irmã? Isabela. Deus segura nas tuas mãos, irmã Isabela. E olha a pergunta que ele faz: Isabela, você tem problema? Você tem problema, né? Ou tá num tempo de paz, tudo maravilhoso, ou tá enfrentando desafios? Tá enfrentando desafios, Isabela? Todos nós, né? Amém? E o Senhor segura nas suas mãos, Isabela, e ele faz uma pergunta a você. Entra na história. Ele diz: Isabela, poderão tornar a ter vida esses ossos? E, queridos, raciocínio. O Senhor não pergunta, Isabela, se ele não pergunta a você: Isabela, poderá eu ressuscitar ou trazer vida a esses ossos? Foi isso que o Senhor perguntou a Ezequiel? Não. Essa não é a pergunta que o Senhor faz a Ezequiel. Ele traz aquele homem no meio dos vales de ossos, ele rodeia aquele vale de ossos com Ezequiel, e agora ele fala: olha só, meu filho, poderão tornar a ter vida esses ossos? Salabaxamandarás. E sabiamente Ezequiel diz, e Isabela pode dizer também, Isabela, porque o Senhor te faz uma pergunta, e com sabedoria você vai responder, porque o que move o mundo são as perguntas, mas perguntas sábias. E aquele homem disse: Senhor, tu sabes. Porque Deus queria trazer ali naquele homem uma grande experiência. Porque antes Deus usava a palavra profética por um só homem, mas hoje Deus usa a palavra profética pela sua igreja. Você é o profeta, é a profeta de Deus. Você é o profeta de Deus. Nós somos o profeta de Deus.
pode? Tu o sabes, Senhor. Tu o sabes. Deus quer ensinar a ele que ele precisa exercitar a sua fé e precisa verbalizar. Deus quer que você, querido, que nós verbalizamos a nossa fé. Ele diz: olha, eu posso sim, mas eu quero dizer para você que você também pode, Ezequiel. Então, filho meu, profetiza sobre esses ossos. Anachamandarás. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Ele disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Interessante, querido, que aqui ainda é o Senhor falando com Ezequiel. Ele fala: Senhor, mas o que eu irei profetizar a esses ossos? E o Senhor diz: assim direis. O Senhor repete para ele: diz a esses ossos: ouvi, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então o que é que eu tenho que profetizar, pregador? Nós temos que profetizar o que está escrito, o que o Senhor deixou registrado na sua palavra. Ezequiel disse: ouvi a palavra do Senhor, ossos secos. E de repente houve esse ruído. E quando nós começamos a profetizar, queridos, porque o Espírito que habitou em Ezequiel habita em mim e em você. E quando nós começamos a profetizar sobre este grande desafio, sobre esse grande problema, que para os olhos do homem não tem solução, como não havia solução para Ezequiel no natural, mas ali, pelo poder da fé, começou-se um ruído. E de repente se ouve um grande rebuliço, não para desarrumar, mas haverá um grande rebuliço na minha e na tua vida, para se ajustar, para se alinhar a nossa vitória em Cristo Jesus. Amém, igreja? E se juntou ossos com ossos. Anachamandarás. Indo um pouquinho mais adiante, ainda no capítulo 37, não saímos do texto não, queridos. Assim diz o Senhor, verso 5: a estes ossos, eis que farei entrar em vós espíritos e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizou, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre os ossos, e cresceram carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito. Agora ele está diante de um exército morto-vivo. Ele fala: o que farei, Senhor? E o Senhor disse: torna-te a profetizar, Ezequiel, e diz: ouvi a palavra do Senhor. A palavra é ouvir a palavra do Senhor, e vem dos quatro ventos o Espírito de vida. Quando você, minha irmã, quando você, Isabela, quando cada um de nós profetizarmos sobre o grande desafio, o milagre acontecerá. Nós temos que verbalizar a nossa fé, não podemos nos calar. Esse é o ensinamento que Jesus está nos trazendo, para que nós verbalizamos a palavra dele. O Senhor é o meu pastor. Eu sempre digo para o meu filho, em Campos, um bairro bem melindroso, Santa Rosa, e eu falo: filho, quando você for fazer o curso, você sempre lê o Salmo 91. Você está lendo, Vitor? Porque o Salmo 91 é um salmo que você verbaliza segurança, fé. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Profetiza, está indo trabalhar, profetiza, declara a palavra de Deus em todo o tempo. Não podemos perder tempo com as coisas que não nos edificam.
profetiza. E para que você venha profetizar, você precisa meditar na palavra de Deus. Mas seguindo em frente, queridos, ainda diz assim: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Queridos, a dúvida sempre vem. Nós somos seres humanos, somos um espírito, possuímos uma alma, habitamos num corpo, somos seres espirituais em Cristo Jesus, mas temos uma mente, uma alma. É por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que é o centro das nossas emoções, porque a todo momento as nossas emoções nos levam a perder se ela não estiver alinhada com o Espírito de Deus, ao nosso espírito. Quantas pessoas estão se perdendo pelas suas emoções, pelas paixões e concupiscências deste mundo que entram na sua alma? E às vezes na própria igreja esse espírito vem de emocionalismo e nos tenta trazer a dúvida. Se diz que um pássaro pode passar sobre a tua cabeça, mas ele não pode sentar, a pousar e fazer ninho. E como pregador fazer com que esta dúvida ela não permaneça, que ela vá embora? É consolidar a sua fé. E como consolidar? Porque ele diz: não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. É consolidar a nossa fé na palavra de Deus. Torna a dizer, está tudo voltado para a meditação. Pedro, quando andava sobre as águas, ele falou: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti. E sobre aquela palavra, Jesus falou assim: olha, venha. Sobre aquela palavra, Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Isso é fé, amém? Mas quando ele tirou os olhos do foco da palavra, ele deixou de crer. Ele teve fé, mas ele tirou os olhos da palavra. Você tem fé, está ali, mas o diabo ele lança a dúvida. E se você não cuidar da sua fé, crendo na palavra de Deus, eu e você iremos afundar. Aí, Senhor, tem misericórdia. Aí a gente clama misericórdia, né? Mas é preciso nós mantermos o nosso foco em Jesus. Eu sempre digo que foco é saber dizer não àquilo que te tira do foco. E hoje é muito fácil, você está lá meditando na palavra, aí é o filho que te chama, é o telefone que toca, e você tem que manter-se firme no foco, porque o desafio é grande. Então é você crer, consolidar, cuidar da sua fé, meditando na sua palavra. Por isso vos digo que tudo que pedis em oração, credes que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, agora, queridos, agora é para ir fundo na alma, é para cuidar da alma. E quando estiverdes orando, olha a preocupação do Senhor com a sua igreja, com a gente, querido. Perdoai. Amém? Diga comigo: perdoai. Porque nós temos visto tantas pessoas, queridos, pessoas que foram livres pelo Espírito Santo, guardando, levando, como se fosse um caminhão de carga, levando tantas mágoas e ressentimento. E parece que nada tem nada a ver. Mas essas pessoas não estão sendo de verdade, querido. O mundo espera de nós pessoas de verdade. Não espera pessoas que realmente tenham uma eloquência na pregação da mensagem. Porque eu chegar aqui e colocar uma eloquência na mensagem, glória a Deus. Mas o mundo espera de fato, de verdade, não é lá fora, um bom testemunho, uma pessoa de verdade, que tem amor no coração. E para que isso aconteça, que todos esses pontos, eles venham realmente se materializar na nossa vida, precisamos perdoar. Perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Não tem como nós seguirmos, vivermos o cristianismo, que não é uma religiosidade, mas é um estilo de vida. É o estilo de vida. Estilo de vida que o Senhor nos ensinou: perdoar, amar o nosso inimigo, orar pelo que nos persegue. É fácil? Não é, querido, mas ele foi o exemplo. E ele nos ensina para que nós perdoemos aquele que nos ofendeu. Ontem nós estávamos num culto onde a pastora pregava
que muitas das vezes alguém que está te devendo, às vezes você emprestou dinheiro a alguém, um cartão, e essa pessoa está te devendo e ela não paga, ela não quer te pagar. E o que acontece? Começa a entrar mágoa, ressentimento dentro de você, começa a minar na tua alma os ressentimentos, e você começa a perder a visão, o foco da palavra. Então, querido, é melhor nós perdoarmos. Se aquela pessoa ela não quer pagar, ela não tem intenção de pagar, querido, larga aquela pessoa, perdoa. Não fica levando essa pessoa nas tuas costas. Eu estou falando isso, querido, porque Deus me ensinou dessa forma. Tem pessoas que não adianta você estar gastando energia, correndo atrás, para lá e para cá, porque ela não vai pagar você. Se te pagar, é um milagre, mas tem pessoas que são mau caráter e não irá pagar. E você, se você não perdoar, se você não liberar aquela pessoa, você vai carregar ela nas tuas costas, o ressentimento vai estar ali e você vai acabar difamando aquela pessoa com alguém. Amém? Então o segredo é perdoar. Fé. Verbalizar. Proferir. Não duvidar, crer no que você está profetizando e perdoar. Os passos, o Espírito Santo nos traz aqui, querido. Eu trago essa palavra para mim, eu tomo posse dela. Ele está nos ensinando, querido, como vencer os desafios, os dias maus, que hoje se você não está vivendo, mas vai vir, porque todos passam por situações difíceis. Não deixe que Satanás roube de ti essa revelação, esta mensagem, porque ele está contigo e deseja te dar vitória, mas a vitória virá pela sua fé, pela sua atitude, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.